Boa noite a todos. Meu nome é Pedro Carneiro, sou consultor de recursos humanos da Tiresias RH. A gente vai começar aqui a nossa live, né? Nosso bate-papo aí, com o tema Como plataformas sociais podem revolucionar o seu RH. Esse tema, eu decidi fazer uma live, porque acabei fazendo uma parceria, né, com a Mandi, que é um app, né, tudo em um, que permite digitalizar e controlar a gestão de talentos, né, cultura e comunicação, em uma única ferramenta. Então, como eu comecei a minha carreira de RH no início dos anos 90, o que eu deparei inicialmente foi com a dificuldade, né, a falta de apoio da área de RH com suporte da área de tecnologia da informação. Então, passei aí vários anos, né, da minha carreira como gestor de RH, também trabalhando com melhoria de processos e informatização de RH. Para quê? Para que a gente pudesse não abandonar, né, ter a operação funcionando, mas sem perder o foco na estratégia, né? Que a área de recursos humanos, ela agrega valor através de sua consultoria interna. Então, eu vou me apresentar rapidamente aqui e vou falar um pouquinho também sobre a Rumandi, e aí a gente começa a palestra, a live, né? Então, gostaria primeiro de agradecer as pessoas que fizeram a inscrição nessa live. Não sei se vão conseguir participar, né? Porque a gente sabe como que é a vida da gente, a vida, principalmente aqui em São Paulo, muita correria. Além do trabalho, tem a questão de trânsito, e às vezes a pessoa chega em casa, não está mais com gás, né? Para acompanhar algo relativo à sua carreira, né? Mas quero primeiro agradecer a todos vocês que se inscreveram, né? Informá-los que vocês receberão na segunda-feira um e-book e também o link dessa live, caso vocês não tenham conseguido assistir e queiram assistir, né, num período que você esteja mais descansado, né, e que possa acompanhar melhor, possam assistir a live, tá ok? Então, bom, falar um pouquinho sobre a Tiresias Recursos Humanos, né, eu sou proprietário da consultoria e eu abri a empresa em 2006, né? Vão-se lá já 19 anos no mercado, trabalhando com parte de atração e retenção de pessoas, remuneração, a parte também de desenvolvimento de pessoas, principalmente focado na avaliação de desempenho, gestão por competências, saúde e segurança do trabalho e também tecnologia da informação para a área de RH, né? Trabalhei também, além da consultoria, né? Trabalhei em empresas, né, multinacionais da área de serviços, indústria e comunicação. E também prestei serviço, né, durante esses 19 anos pela Tiresias, para pequenas e médias empresas. Então, nós estamos fazendo aí a parceria com a Umand, que é um aplicativo, como eu disse para vocês, que automatiza todos esses processos burocráticos de RH, e é exatamente com esse intuito que eu pensei em fazer essa live para ajudar os profissionais de RH
a conhecerem o que as empresas estão fazendo para que elas possam ser menos operacionais, né, a área de RH, e mais estratégica. Então, eu vou começar aqui a apresentação, né, com esse tema, né, como plataformas sociais podem revolucionar o seu RH. Então, falar um pouquinho do conteúdo, né, a gente vai falar um pouco sobre os problemas da intranet, a solução social, né, com o advento das redes sociais, os benefícios e o retorno sobre o investimento das empresas que implementaram intranets na sua empresa, o papel do RH na implementação dessa automatização de processos, né, e compartilhamento de informações com colaboradores, como implementar bem feita, né, uma intranet, uma rede social corporativa, e o sexto ponto seria os próximos passos, né? Para quem não tem implementado uma intranet, uma rede social corporativa, como é que ela consegue implementar para que ela tenha mais tempo para trabalhar com gestão e com estratégia na empresa, tá? Eu vou deixar um aviso aqui também. A maior parte da sua... Deixar um aviso aqui para vocês também, relacionado... Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar a pergunta que eu leio aqui, ou algum comentário, né? Aí eu compartilho aqui na live o comentário e a pergunta, e aí eu tento responder a pergunta para a pessoa, tá bom? Então, vou colocar aqui esse banner para que vocês não esqueçam, tá? Então, fique à vontade para comentar, para fazer perguntas. A gente interrompe um pouquinho a live e continua depois a apresentação. Bom, esse slide aqui eu acabei dando antes mesmo da parte 1, para demonstrar, né, que em 91, quando eu comecei a minha carreira, né, tinha muitos problemas, né, como eu disse, relacionados à burocracia na parte de recursos humanos e também a falta de apoio da área de tecnologia da informação no suporte, né, para que a área pudesse gastar menos tempo com a operação e focar mais na estratégia. Agora, isso foi em 91, né? Nós estamos em 2025 e a gente vê aí que o material, né, de divulgação da Umand, ela ainda tem os mesmos problemas de praticamente 34 anos, 35 anos atrás, né? Dificuldade do colaborador a acesso de informações, a questão da dificuldade, né? No primeiro aí, o trabalho não deveria ser tão difícil, né? O segundo vídeo falando sobre a maior parte da sua equipe você não consegue se conversar, principalmente, vamos dizer, pessoal de fábrica, né? É muito fácil, né, o RH conversar com as pessoas que trabalham nas áreas de apoio, tecnologia, financeiro, marketing, mas sempre quando se chega na área de operação, fica um vácuo, né? Então, as empresas costumam fazer pesquisa de satisfação, treinamento mais para o pessoal de suporte e quem está na linha lá, né? No chão de fábrica, na frente do negócio, a área comercial, por exemplo, ela fica meio que desconectada, né? Com a área de gestão de pessoas. A questão também de documentação, né, muito burocrática, mesmo com a digitalização depois da Covid, né,
ainda hoje existe muita burocracia, os profissionais aí gastando muito tempo, né, com o controle de documentos, envio de documentos, através de e-mails, arquivos atachados, né, nos e-mails, e também, no último quadrinho aí, né, o caos da informação, né? Então, você não consegue, por exemplo, fazer uma reunião online, né? Você tem que ter uma série de aplicativos, né? Mesmo com as soluções aí de workspace, né? Como Google, Microsoft Teams, é realmente uma colcha de retalho, né? Você ter tanta informação. Então, para quem já é da velha guarda, né, da geração X, né, e hoje a gente está vivendo aí plenamente a geração Z, já está no mercado, os anos avançaram, as tecnologias avançaram, mas a gente ainda continua, né, eu ainda sinto as mesmas dificuldades, né, as empresas passando por mesmas dificuldades que no início da década de 90, né? E não deveria ser mais assim. Vamos lá para o próximo slide. Se eu te contar o que já tive que fazer para do lugar, olerites em um aplicativo. Todas as empresas dizem que a comunicação é prioridade, mas na prática, os comunicados se perdem na caixa de entrada. A Human é uma comunidade digital que... Verdadeira bagunça, né? Vamos ver aqui. Agora sim, estou indo para o slide. Foi pelo mouse, deu ruim. Então vamos lá, a primeira parte, né? Vamos falar sobre o problema da intranet. Então, o que acontece hoje, né? A intranet tradicional é um canal de mão única, né? Ela se transforma em um depósito estático de arquivos desatualizados. A comunicação é top-down, né? De cima para baixo, não permitindo conversa na colaboração. Então, uma verdadeira bagunça, né? O quartinho da bagunça, onde a gente vai acumulando coisas, documentos, e quando você quer achar alguma coisa, leva muito tempo, né? E todo esse imbróglio todo acaba gerando, né, alguns vieses aí dentro das organizações. O primeiro dele é a comunicação unidirecional e hierárquica, né? Eu coloquei até um númerozinho 1 aí à direita, né, do título, a intranet tradicional é um canal de mão única. No final, eu coloquei as referências. Essa apresentação eu fiz baseado no canal da consultora Ana Neves, lá da Universidade de Coimbra, né, em Portugal, e ela também está desde 2000 trabalhando com intranets e redes sociais corporativas, e ela comenta, né, junto com os convidados dela, que as intranets, quando elas começaram, elas tinham o objetivo de ajudar a direção da empresa a comunicar a estratégia para os seus colaboradores, né? Mas isso acabou não se concretizando, né? Então, a simplificação, né, das soluções, como se fosse um site, né, um depositório de informações da internet, acabava gerando somente um local onde você ia ter um monte de informação, mas que não permitiam que o colaborador também acrescentasse informação. Ou seja, por isso é uma comunicação, na maior parte, né, das empresas, uma comunicação unidirecional, ou seja, da direção para os demais níveis da empresa. Né? Outra questão também é a informação estática, desatualizada e perdida, né? Então, as intranets, elas acabaram virando aquele mural, né, que toda empresa tem, é o quadro de aviso, que acaba colocando lá os papéis, né, os documentos, e eles vão ficando até amarelado.
Então, acaba virando paisagem, né? As pessoas nem mais prestam atenção, porque dá muito trabalho para você ficar fazendo, né? Imprimindo, colando a informação, e as pessoas simplesmente não veem, né, essas informações. Então, o fato de você informatizar não quer dizer que você está levando a informação para as pessoas de maneira fácil, que ela possa acessar de maneira simples, rápida e fácil, né? E também a criação de silos fortificados entre departamentos. Então, você acaba tendo dentro da intranet uma informação pessoal de marketing, uma informação pessoal da RH, outra informação. Então, você não tem uma unicidade, né, na comunicação com a empresa. Isso tudo, né, a metáfora, né, que a Ana Neves coloca, né, é como ter um megafone num mundo de conversas em grupo, né? Não funciona mais. Então, o custo oculto da desconexão, né? Então, uma empresa desconectada, ela tem, assim, uma caixa de e-mail sobrecarregada, as informações perdidas em caixas de entradas lotadas, gerando retrabalho e frustração. Outra solução que as empresas começaram a utilizar também, principalmente depois da Covid, é a utilização de WhatsApp também, que também acaba virando outra torre de Babel, né? Com agravante que toda a informação que fica ali, quando o funcionário sai, ele acaba levando com ele, né? Não fica com a empresa. Outro ponto é que você acaba gerando reuniões desnecessárias, encontros para alinhar o que já deveria estar disponível e consumindo tempo produtivo, né? E terceiro ponto é o conhecimento perdido, né? Quando um funcionário sai, seu conhecimento sai com ele, sem registro ou compartilhamento, ou seja, você não tem uma gestão do conhecimento. Então, além de ser alguma coisa bastante trabalhosa de manter, as intranets ou as redes sociais corporativas, elas acabam sendo de difícil manutenção e acaba não fazendo o papel que ela deveria fazer, que é facilitar a comunicação, né? Não só da diretoria em relação aos demais níveis, mas também as pessoas mandarem comunicações, utilizarem as redes sociais corporativas, intranets, como uma forma de se comunicar também com outras equipes, né, e também com a direção da empresa. O resultado, né, acaba gerando, assim, uma frustração, né, um desengajamento, queda na produtividade e um clima organizacional prejudicado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta, algum comentário. Até agora não. Então, vamos lá. Parte 2. A solução social, né? Do megafone, né, da comunicação unidirecional e estática para as redes sociais internas. Ferramentas que privilegiam a colaboração, a conversação e a conexão. Aí a Ana Neves, né, diz também novamente, né, a evolução é para ferramentas que quebram os silos organizacionais. Aí eu cito aqui, né, o podcast Camol, no primeiro episódio aqui, que ela entrevista um especialista, né, e ele comenta, né, como que as redes sociais internas, como ela pode quebrar esse círculo vicioso, né, para se transformar num círculo virtuoso, onde as pessoas não só utilizam as intranets como um cabideiro, né, que você vai buscar lá informações, mas também você começa a compartilhar o seu trabalho, né,
através do seu alinhamento com as metas, e isso vai gerar até uma inovação para a empresa, vai facilitar a questão não só a comunicação, o comprometimento, mas também a questão de inovação na empresa. Eu vou aproveitar também para dizer aqui, né, que semana que vem eu coloquei também no LinkedIn um webinar falando sobre como implementar, né, o Balance Scorecard nas empresas, né? E aí a gente vai falar bastante disso, a questão assim, como que você alinha a estratégia da empresa com as ações que são praticadas nessa empresa. Então, o Balance Scorecard é uma ferramenta, né, que vai mapear, né, quais são as ações estratégicas e facilitar essa comunicação dessas ações. Então, eu comecei falando sobre redes sociais corporativas e intranets, porque se você não tirar o RH da operação, você não consegue ter tempo para trabalhar a estratégia, por exemplo, implementar um mapa, né, de prontidão, um mapa estratégico dentro da sua empresa. Então, o RH fica confinado a um papel meramente operacional dentro da organização. Muito mais que um Facebook da empresa, né? Uma rede social corporativa, ela tem os seguintes pontos, né, a serem desenvolvidos. O primeiro é estimular a colaboração entre equipes, né, e áreas, quebrando silos. Então, grupos de projetos, cocriação de documentos e resolução rápidas de problemas, eliminando os silos, né? A questão da gestão do conhecimento vivo, né? Encontrar especialistas, reter conhecimento tácito e facilitar o onboarding de novos colaboradores. E o terceiro ponto aqui, engajamento e cultura. Então, líderes acessíveis, reconhecimento público e fortalecimento da cultura organizacional. Então, essas intranets e redes sociais corporativas, se elas forem implementadas de maneira correta, serão essas entregas que vai agregar o valor. Né? Não sei se estão conseguindo visualizar, provavelmente vocês têm aí, se não tem uma intranet ou uma rede social corporativa, provavelmente vocês têm aí alguma ferramenta, né, das Big Techs aí, como eu disse, Google, Microsoft, Facebook, né, que tem essa proposta de facilitar a comunicação. Mas a gente sabe o trabalho que dá manter todas essas ferramentas, né, mesmo que você tenha uma única ferramenta, vamos supor, Microsoft, você tem que ficar criando aplicações, né? Então, dá muito trabalho. Então, para que você possa, né, realmente atingir e fazer essas entregas, né, da colaboração, gestão do conhecimento vivo, engajamento e cultura, você precisa ter uma ferramenta que já tenha essas aplicações, né, dessa comunicação 360, né, ela já esteja pronta para ser implementada e que você possa parametrizar, customizar as necessidades da sua empresa e você, gestor de RH, né, tenha a condição de trabalhar a estratégia do negócio. A parte 3 seria os benefícios e o retorno sobre o investimento, né? Então, o que sua empresa ganha com isso, né? Ela vai ganhar aumento da produtividade, né? Menos e-mails e reuniões desnecessárias, mais tempo para o trabalho que importa, inovação acelerada, né? Inteligência coletiva em ação para soluções mais criativas e rápidas. Nesse ponto aqui, o Peter Senge, que ele foi um executivo lá do MIT, né? O Massachusetts International
MIT Technology, né? Massachusetts International Technology, que, só para vocês terem uma ideia, a importância do MIT para os Estados Unidos em termos de negócio, se você pegar lá, eles têm lá as suas incubadoras de empresas, e se você pegar as empresas que eles geraram, né, através dessa incubadora, e você somar, né, o faturamento dessas empresas, ia resultar no terceiro maior do mundo, né? Então, e o que o Peter Senge fala, né? Que as empresas que aprendem, para elas realmente aprenderem, ela precisa que cada pessoa da empresa ela aprenda individualmente, né? Aí, com a empresa, com as pessoas, né, com os colaboradores aprendendo individualmente, isso vai gerar uma sinergia onde a empresa vai estar preparada para criar inovação de uma maneira espontânea. Então, essa parte de inovação acelerada, que as intranets e que as redes sociais corporativas possibilitam, vão ajudar muito a empresa a se renovar, né? O exemplo que eu dou é o caso da General Electric, que ela, na minha geração X, né, era conhecido como fabricantes de lâmpadas, né? E posteriormente a geração Y e Z, né, já conhecem a General Electric como um banco, né? Então foi uma empresa que foi se renovando, né? E é uma empresa longeva aí, mais que centenária, né? Então, com a implantação das intranets e redes sociais corporativas de maneira efetiva, né? Ela vai gerar também retenção de talento, né? Geração Y e Z valorizam transparência e se conectam mais com as empresas colaborativas. Então, por exemplo, a minha geração X e a anterior, os boomers, ainda aceitavam, né, essa estrutura top-down, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já a geração Y e Z, elas já são mais críticas com relação a isso. Elas querem contribuir, né? Elas querem saber o que está acontecendo na organização. Eu lembro de um caso de um pesquisador que estava numa empresa aqui em São Paulo fazendo um trabalho de doutorado, né? Lá pela USP, e ele estava entrevistando uma empresa de autopeças, bastante famosa aqui, do Grande ABC, e aí depois que ele entrevistou um dos funcionários que tinha na empresa, ele chegou e falou assim, bom, você quer fazer alguma pergunta, já que você respondeu tantas perguntas que eu fiz, né? Ele falou, gostaria sim. Você poderia me dizer o que a minha empresa faz? Ou seja, a coisa era tão segmentada, tão fragmentada, que a pessoa que já estava ali 20 anos na empresa não sabia o que a empresa produzia, o que ela entregava. Então, ela foi perguntar para esse doutorando aí, né? Já que ele estava fazendo uma pesquisa para toda a empresa, o que a empresa fazia, porque a pessoa não tinha noção, né? Outro ponto importante é a questão do clima organizacional, né? E na semana que vem a gente vai falar da importância da cultura, né? Então, o clima, ele faz parte, né, do desenvolvimento da cultura, né? Uma cultura que agregue valor para a empresa. E a gente tem culturas que acabam dificultando o desenvolvimento dos negócios, né? Então, o clima organizacional melhor, né, vai gerar pessoas que se sentem ouvidas, valorizadas e parte de algo maior, né? Então, isso vai gerar engajamento, né, comprometimento, ao invés do entrincheiramento, né? O que é esse termo entrincheirar, né? Que é um termo utilizado aí da questão militar, né? É exatamente
isso que a gente conhece, né? Uma trincheira, o que que é? Você cava, né? O soldado cava uma trincheira para se proteger. Então, quando o colaborador ele não sabe o que a empresa faz, para onde ela está indo, ele se sente inseguro, então ele fica dependente, né, daquela renda, daquele trabalho, então ele vai fazer todo em vez de ele estar comprometido e engajado com a estratégia de negócio da empresa, ele fica ali entrincheirado, né? Isso acontece com pessoas, com equipes e também com áreas da empresa. Então, você chega a ter os famosos silos, né? Áreas da empresa que se competem com outras áreas por questão de orçamento, por questão de valorização. Então, você ter essa comunicação facilitada pelas intranets e pelas redes sociais corporativas faz com que a pessoa se sinta segura, né? E também valorizada com relação ao trabalho que faz, né? Então, vou colocar aqui um case rápido, né? A empresa X, né? Antes, ela tinha uma comunicação fragmentada por e-mails. Isso aqui é um caso real, gente, tá? Não é só um exemplo, não, tá? Então, era uma empresa que ela tinha uma comunicação fragmentada por e-mails, conhecimentos perdidos em pastas pessoais, departamentos isolados e com pouca sinergia. Depois de implementado, né, uma intranet, uma rede social corporativa, da maneira correta, né, eles tiveram uma redução de 40% no volume de e-mails internos, eles tiveram também mais 30% no engajamento medido em pesquisas, né, e tempo de onboarding reduzido pela metade. Então, isso é muito importante, né? Então, além de diminuir a questão da burocracia, né, com as caixas de e-mail superlotadas, né, ele aumenta o engajamento, ou seja, elimina o entrincheiramento e também facilita a entrada de oxigenação, né, a entrada de novos colaboradores para que a empresa possa se renovar, né, e repor também as vagas, os cargos estratégicos do negócio. Tudo isso a gente vai conversar semana que vem também, pessoal. Então, o que a Ana Neves fala, né? Isso não é ficção, são resultados reais de empresas que abraçaram essa mudança. Deixa eu ver aqui de novo se tem alguma mensagem, alguma pergunta. Comentários. Até agora não. Vamos lá para a parte 4. Parte 4, papel do RH, né, nesse imbróglio todo. O papel estratégico do RH, agente de transformação digital. O RH não é apenas um usuário, né, mas o guardião da cultura e do engajamento. Deve liderar a mudança em parceria com TI e comunicação. O Kaplan e o Norton, né, que são os professores de Harvard, né, eles final da década de 80, começo da década de 90, eles estavam fazendo um trabalho de avaliação de desempenho das empresas. Eles fizeram um trabalho com várias empresas nos Estados Unidos todo, né? Pelo nome, né, que tem a Harvard, né, porque abre muitas portas, né, as empresas querem participar das pesquisas. Então, eles estavam fazendo uma avaliação das empresas e eles chegaram à conclusão seguinte, que as empresas que tinham maior sucesso, né, ou seja, tinham um desempenho melhor, eram as empresas que elas trabalhavam além dos indicadores financeiros. Porque o indicador financeiro, ele vai te mostrar somente como se estivesse olhando no retrovisor de um carro. Você vai olhar só o que já passou, né? O que está pela frente, você não está conseguindo ver direito, né? Então, eles acabaram identificando, né, que as empresas longevas, né, as empresas com melhor desempenho, além da avaliação financeira, né, histórica, eles também olhavam para frente. Como? Aí eles analisavam também a dimensão, né, não só a dimensão financeira, mas também a dimensão cliente,
ou seja, qual que é o nosso mercado, quem são nossos clientes, qual é o grau de satisfação dos nossos clientes, né? Quais são as novas tendências, o que a concorrência está trabalhando e desenvolvimento, né? Está aí desenvolvendo, né? Então, além da dimensão financeira, analisava a dimensão clientes, que permitia que eles pudessem avaliar, né, a questão também da dimensão de processos, ou seja, quais são os processos críticos que geram, né, valor para a entrega ao cliente, né, para obter melhores resultados financeiros. Então, a dimensão processos, e que possibilitava também que eles pudessem olhar a dimensão de aprendizagem e crescimento, né? Tudo isso relacionado com a questão da missão, né, da área de recursos humanos na empresa. Então, você tem, né, isso aí a gente vai detalhar semana que vem, você tem lá a dimensão do capital humano, que são as competências, as qualificações, né, e os valores que as pessoas precisam ter para melhorar esses processos, né, com processos alinhados com a necessidade, a agregação de valor para o cliente, ele vai gerar resultados financeiros maiores, né? Então, tinha essa parte, né? Então, as empresas, elas sabiam o que precisavam treinar, quem precisava ser treinado, faziam uma parceria também com o capital informacional, então o capital humano está integrado também com a tecnologia da informação, redes, a questão de sistemas de informação, né? Então, todo o sistema que é implementado nessas empresas longevas, as pessoas são preparadas, né? Então, para quem já passou por uma implementação de um sistema de gestão integrado, sabe a dificuldade que tem. Então, não adianta você ter o melhor sistema de gestão integrado do mundo, né, se você não tem pessoas treinadas, competentes, né, com os valores desenvolvidos para que esse investimento na tecnologia surta resultado. E a terceira dimensão de aprendizagem e crescimento, né, é a questão do capital organizacional, que está relacionado à cultura, né, como eu comentei antes, tem também a questão da cultura, também tem a questão do clima, né, organizacional, a questão da liderança, a questão do trabalho em equipe, compartilhamento de informação e o alinhamento também, né? Então, você sabendo lá quais são os processos que agregam valor para o cliente, você consegue comunicar isso para a empresa e as pessoas perceberem o que é mais importante, o que elas precisam investir, ao invés de ficarem fazendo trabalhos totalmente separados, desconexos, quando a empresa está trabalhando em silos, né? Então, deve liderar a mudança em parceria com TI e comunicação, e dicas da Tirésia, né, que a gente põe aqui: a tecnologia é como, mas a cultura é o porquê. Foque primeiro na mudança cultural. Então, se você tiver uma cultura, né, onde tenha transparência, abertura de comunicação, né, que seja facilitado pelas tecnologias, que as pessoas tenham a informação do que está acontecendo na empresa na palma da sua mão, você vai conseguir, né, trabalhar de maneira estratégica e obter uma verdadeira vantagem competitiva em relação à concorrência. A quinta parte, né, aí, como é que você faz para implementar isso, né? Então, faça um diagnóstico antes de comprar ferramentas, né? O primeiro passo não é tecnológico. Você tem que avaliar a cultura e os pontos de dor da comunicação atual, ou seja, onde estão os gargalos, né? Por que a comunicação ela não flui, né? Porque qual a dificuldade que a estratégia da empresa, por exemplo, citando novamente Kaplan e Norton, né, no seu
na sua trilogia, né, do Balance Scorecard, eles falam assim, não é que as empresas não façam boas estratégias, né? O problema é que a maior parte dessas estratégias falham porque você não consegue fazer uma comunicação para todos os níveis da organização. Então, você tem uma estratégia muito bem feita, mas que só fica no C-levels, né? Só nas diretorias. Não consegue chegar na parte de gestores, né? E lideranças, e também no famoso chão de fábrica, né? Onde as pessoas estão próximas, né, dos clientes. Então, avaliar a cultura e os pontos de dor da comunicação atual é fundamental. Outro ponto importante é identifique resistências e comportamentos de colaboração, né? Então, por que as pessoas não estão colaborando, né? Provavelmente é essa questão dos silos, né? Então, eu não vou dar essa informação para a área de RH, porque senão... Eu lembro de um caso, só para vocês entenderem, de maneira concreta, né? Trabalhei numa empresa de serviços multinacional e a gente foi conversar, foi com o meu vice-presidente, né? Que a gente precisava de um sistema de informação de RH para facilitar essa comunicação na empresa. E aí a gente foi conversar com a diretora de tecnologia da informação. Só para vocês terem uma ideia, o meu gestor, ele estava no nível de vice-presidência. A área de tecnologia de informação, ela tinha uma diretora, ou seja, hierarquicamente ela estava abaixo do nível dele. Mas como tecnologia, ela tem assim, era muito valorizada na empresa, né? Ela tinha um poder maior, apesar de ter um cargo abaixo dele, ela tinha um poder maior. Ela chegou para esse meu vice-presidente e falou assim, olha, sua folha de pagamento está funcionando? Ele falou, sim. Ela não falou com essas palavras, mas é como se ela tivesse dito. Então, não me enche o saco, né? Porque na cabeça dela, o RH só tinha que fechar a folha de pagamento, né? Então, ela via a área dela como a área, assim, a cereja do bolo, né? Então, ela não tem por que colaborar com a área de recursos humanos, né? Então, a miopia, a falta de desenvolvimento de liderança que nós não tínhamos na empresa naquela época, né? E isso, volta a falar, né? Isso é anos 90, né? Agora, na década de 20, agora, desse novo milênio que a gente está passando, né? A gente ainda vê os mesmos problemas com toda a tecnologia mais facilitada. Eu estou falando dos anos 90, onde a gente trabalhava ainda com mainframe, não tinha tido nem downsize ainda das informações, né? Para as redes internas de PCs, né? Como tem hoje, né? Outro ponto também é mensure o clima e o nível de engajamento. Nossa, olha a importância, a questão da cultura, né? E a questão da abertura para que as pessoas possam colocar também a sua contribuição. Aqui tem um caso também de uma empresa de tecnologia também americana, que nos anos 90 também aconteceu isso. Numa nevasca lá nos Estados Unidos, um colaborador não conseguiu chegar, você imagina. As ruas estão cheias de neve, né? O carro não consegue passar e a pessoa vai e liga. Naquela época não tinha celular, liga para o chefe e fala assim, olha, eu não consigo chegar na reunião. E era um chefe, assim, vamos dizer, sem floreios, né? Escroto. E ele demitiu essa pessoa no telefone mesmo. Então não precisa mais. You are fired, né? Demitiu ele. E essa pessoa saiu da empresa, foi trabalhar num segmento de aviação, né? Saiu da tecnologia, foi trabalhar no segmento de empresas, né? De aviões, e ele acabou liderando um projeto nessa empresa que ele foi trabalhar, que ele revolucionou a questão das passagens aéreas nos Estados Unidos. Se não me engano, o sistema é o Sabre. Então, ele foi líder de projeto. Isso mudou toda a indústria, né, de transporte aeroviário nos Estados Unidos. Você imagina,
a maior economia do mundo, o impacto que isso teve, né? Então, por causa de um clima, por causa de falta de liderança e visão da liderança, né, ele perdeu uma pessoa que poderia contribuir muito para a empresa, né? E por último, mas não menos importante, né, mapeie os silos e fluxos de informações informais. Então, se você tiver um sistema de informação, né, uma intranet bem implementada, com a questão também de uma rede social corporativa que facilite essa comunicação, uma via de mão dupla, né, que a pessoa não só receba, mas ela também possa comunicar, né, para outras equipes, para outros departamentos, para outros níveis, né, da empresa, você quebra essa questão dos silos e facilita a comunicação e elimina, né, essa informação informais, a gente pode chamar, né, popularmente de fofoca, né? Então, isso tudo vai minando, né, a questão do negócio da empresa aos poucos, né? Um diagnóstico bem feito direciona a escolha da solução e evita uma implantação fracassada. Então, gente, é muito importante, eu tive, durante a minha carreira em gestão de pessoas, eu tive que batalhar mesmo, conversar com a área de tecnologia da informação, que eles não conseguiam ver essa necessidade de integração de RH com tecnologia, né? Os caras ainda tem hoje, né, uma certa soberba, né? Então, isso dificulta muito. Então, eu tive que fazer vários projetos a ponto de escutar, né, de um gestor de tecnologia, já de uma outra empresa, não é aquela empresa de serviço, já numa indústria, um gestor de tecnologia fala assim, tem gente de RH querendo ser analista de sistema, né? E o cara tinha feito um trabalho muito ruim, tinha adquirido um sistema de informação que estava dentro lá da questão das regras, né, de aquisição para a área de tecnologia da informação, mas que para a área para a questão do capital humano, capital organizacional, né, era totalmente falho, né? Então, não basta só a gente pensar na tecnologia, a gente tem que pensar se realmente essa solução que a gente vai implantar, ela realmente vai trabalhar todos esses fatores, né? Ajudar na avaliação da cultura, através de pesquisas internas, né? Pesquisa de satisfação, né? Avaliação do fit cultural para contratação de pessoas, então você contratar pessoas competentes e qualificadas, mas ela também tem que ter o fit cultural, né, que possa ter uma integração mais fácil com a empresa e você não perca tempo, né, com pessoas que não vai se adaptar à cultura que você precisa, né? Que a ferramenta, além da tecnologia, tem que identificar resistência, comportamento, colaboração, tem que mensurar o clima, o nível de engajamento e eliminar os silos, né? Então, esse é o ponto aí, que é o principal para você ter uma aquisição e implantação correta. E o ponto 2 é engajar a liderança e escolha a solução certa, né? Sem patrocínio ativo, a iniciativa falha, né? Então, nessa indústria, eu tive que fazer, assim, trabalhar, né, o que a gente chama em gestão de projeto, né, os stakeholders, né, são pessoas que têm, pode impactar de maneira positiva ou negativa, né, isso é o que diz o PMBOK em relação, PMBOK é uma metodologia, né, de melhores práticas para gestão de projeto. Então, para que um projeto não falhe, você precisa ter contato com pessoas que podem influenciar de maneira positiva ou negativamente no seu projeto, né? Então, para um projeto também funcionar, além dessa gestão dos stakeholders, você precisa também ter um bom patrocinador.
Ou seja, os líderes devem ser exemplos e legitimar o uso da plataforma desde o início. Não basta você ter só um patrocínio financeiro, né? Mas os líderes da organização têm que estar treinados, né, conscientizados da importância deles também utilizarem as ferramentas internas. Então, por exemplo, o sistema da Umandi, você tem lá um módulo que você pode criar, né, uma live interna dentro desse aplicativo, sem precisar ficar usando outras ferramentas. Então, se um gestor, né, lá, top, lá da C-Level, ele não faz uso dessa ferramenta, que mensagem que ele vai estar mandando para a organização? O nível gerencial e o nível operacional. Se ninguém usa, né, a diretoria não usa, então é uma coisa que não tem importância para o negócio. Se não tem importância, fica bonitinho lá para o RH, mas para a gente não usa isso aqui. A gente usa nossas planilhas, a gente usa os nossos WhatsApp, né? Aí ficam formando aquelas ilhas de informação, tudo aquilo que a gente já viu nos slides anteriores, né? E o critério de seleção, né? A ferramenta deve ser alinhar ao porte, orçamento e necessidade da empresa. Então, são pontos chaves para que você, quando for apresentar a proposta, né? Que esses stakeholders que estejam ouvindo, né? Eles possam ser favoráveis, porque você já se comunicou com ele, já explicou as vantagens de ter essa ferramenta implementada na empresa, e rebater possíveis questionamentos, né? E aí você aumenta a chance de você ter sucesso com esse projeto. Então, a terceira fase é você ter um planejamento, né? Planeja a mudança e celebre as vitórias, né? A adoção sustentável é um processo, não um evento. Então, comunique, treine, reconheça e faça os ajustes, né? Então, essa é uma gestão básica, né? Gestão de projeto, para que você tenha uma ótima ferramenta que vai te ajudar nessa questão da comunicação, na questão da gestão da cultura, desenvolvimento de liderança, mas que você possa ter sucesso nessa implementação, né? Celebre as pequenas conquistas para manter o momento e reforçar novos hábitos. E quais seriam os próximos passos, né, para você que se interessou, né, com esse objetivo, né? Primeiro, né, cultura, o porquê da transformação, é o alicerce que sustenta a mudança a longo prazo. Sem uma cultura de colaboração, transparência e reconhecimento, qualquer ferramenta será subutilizada. E tecnologia, o como da transformação, é o catalisador que potencializa a cultura. A plataforma é o meio, não o fim. Ela amplia, né, os comportamentos que já existem. Então, o objetivo, né, é transformar a comunicação da sua empresa junto, né? Então, se você tiver dificuldade, não se sentir confiante para tocar um projeto desse, mesmo reconhecendo que a sua empresa ela tem essa dificuldade de comunicação, falta de desenvolvimento de liderança, as ações que estão sendo feitas, elas ficam presas, né, nos silos, né, a falta de sinergia, as pessoas não aprendem, por consequentemente, não inovam, né? Se vocês veem essa necessidade, mas tem dificuldade, pode contar com a gente, né? Da Tiresias, né, que a gente oferece, né, a consultoria em diagnóstico cultural e implementação de estratégia de colaboração. Então, nós temos aí, transformamos seu RH em vantagem competitiva, né? Nós já temos aí mais de 20 anos de expertise, como eu comentei para vocês. Somos especializados em gestão de pessoas e com foco em pequenas e médias empresas.
Aí, aqui, a Humand, né? Eu vou passar aqui um videozinho, ele vai sintetizar super rápido aqui o que a Humand faz e como é que essa ferramenta pode nos auxiliar numa implementação bem sucedida, por exemplo, de um Balance Scorecard, né, que é uma ferramenta de implementação de estratégia para todos os níveis da organização. Então, vamos lá, rapidinho aqui. Prepare-se para otimizar todos os seus processos com as poderosas ferramentas de gestão de recursos humanos da Humand. Centralize tudo em um único aplicativo disponível a qualquer hora e lugar. Crie uma ótima primeira impressão com onboardings automatizados. Gere uma experiência memorável para os novos colaboradores e mergulhe-os rapidamente na cultura da sua empresa. Os fluxos personalizados e fáceis de configurar simplificam todo o processo. Organize e forneça acesso rápido e seguro a todos os documentos importantes para seus colaboradores. Gerencie sem esforço recibos de salário e assinaturas eletrônicas. Registre horários. Controle a assistência. Gerencie férias, licenças e permissões. Integre o Humand para otimizar o processo de folha de pagamento e economize tempo valioso. Nunca mais você terá que inserir dados manualmente nem usar planilhas complicadas. Otimize seus serviços internos com um portal de serviços fácil de usar. Obtenha tempos de resolução mais rápidos e melhor suporte. Se você precisa simplificar seus processos de recursos humanos, pode contar com a Humand. Descubra como a Humand pode transformar a gestão de recursos humanos. Agende uma demonstração em humand.q. Bom, gente, e nós da Tiresias estamos aqui para ajudar vocês nesse processo. Bom, eu coloquei também aqui, vocês vão receber um e-book, né, com essa apresentação, com esses links, né, também mais algumas informações referentes à Humand, né, e tudo isso que foi dito, né, foi baseado nas melhores práticas aí de mercados, né, aí tem aqui as referências, né, o site Camol, né, da Ana Neves, lá de Portugal, né, uma consultora já está há mais de 25 anos aí no mercado, trabalhando com comunicação, desenvolvimento de comunicação, desenvolvimento de lideranças e equipe, né, e ela traz para a gente aí, o que eu fiz nessa apresentação foi uma síntese desse trabalho que ela faz lá na Camol, né? Aí eu vou passar aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, se alguém colocou alguma pergunta. Não teve. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso, né? Que a gente está inaugurando aqui, esse foi o primeiro, foi o piloto, né? De uma live, de várias que virão, sempre com esse objetivo de estar mostrando as melhores práticas para gestão estratégica nas empresas, né? Trabalhando como apoiadores, né, para o desenvolvimento e amadurecimento dos profissionais de RH, e alinhando sempre, né, o capital organizacional com o capital humano, as tecnologias de informação, né? A gente não pode mais ficar pensando ainda, como nos anos 90, né, que a gente via as organizações até os anos 90 como uma estrutura piramidal, né, top-down. Então, a gente já está aí no século XXI, né, já no primeiro quarto desse século, e a gente já tem que estar com uma visão mais madura, né, do que é gestão, o que é estratégia, como implementar a estratégia. E essas várias lives que virão, elas vão estar ajudando vocês a obterem um conhecimento, né? E sempre que precisarem, aí vocês terão a Tiresias e também a Humand para apoiar vocês e facilitar esse processo. Tá bom, gente? Muito obrigado aí pela atenção, e eu vou mandar para as pessoas que se inscreveram o e-book, né, e essa apresentação para quem... A apresentação e a gravação dessa live para quem queira assistir num outro horário, tá bom?
Uma boa noite e obrigado a todos.